Guys, Teacher Jana here, tudo bem? Como é que vocês estão? É uma alegria sempre estar aqui com vocês, é muito bom poder conhecê-las, né? Conhecer as crianças, ajudar vocês a desenvolver aí o inglês, né? Então, no encontro de hoje a gente vai falar um pouquinho das vantagens, né? Por que o aprendizado na infância, por que isso é um atalho, por que isso é tão importante para os nossos filhos, né? Aproveitar esse tempo, né? Aproveitar o melhor possível essa fase da infância deles, para que a gente possa introduzir um conhecimento que vai fazer diferença para a vida toda do seu filho, um conhecimento que vai levar a sua criança adiante, que vai fazer seu filho voar mesmo. Então a gente precisa conversar sobre esse assunto e lembrando, né, que quando você faz essa decisão na infância do seu filho, lá no futuro, ele vai te agradecer. Por quê? Porque você está abrindo portas para ele, né? Então, vamos continuar aqui a nossa conversa. No final, eu vou abrir espaço para vocês fazerem perguntas também. Então, para quem está chegando aqui no perfil e ainda não me conhece, eu sou Teacher Jana e eu ensino o seu filho a falar inglês fluente na infância, sem travar, sem inseguranças, sem pressão. A gente ensina as crianças da melhor forma possível, tá? E o tema dessa live de hoje é justamente o quê? Porque o inglês na infância é um atalho para fluência. Mas não é qualquer tipo de fluência não, gente. É a fluência de verdade, aquela fluência do seu filho poder falar inglês da mesma forma como ele fala português, sabe? Assim, naturalmente. Ele precisa se expressar e simplesmente domina o idioma, tem segurança para falar. Então é disso que nós estamos falando aqui, tá? Eu peço desculpas para vocês que eu tô assim meio perrengada, né? Meio sem voz e com o nariz ruim. Então vocês vão ter que aguentar aí a teacher hoje com esse... Eu tô aqui com o meu cronograminha para não esquecer nenhuma coisa importante que eu preparei para falar para vocês, tá? Então, assim, o que a gente precisa lembrar com relação a esse tema, né? Por que é tão vantagem para nós, mães, aproveitar a infância dos nossos filhos para inserir o inglês na vida deles? Bom, gente, por natureza, a criança ela já tem habilidade ela já nasce com isso, é uma habilidade inata. A criança nasce querendo imitar sons, ela nasce aprendendo, ela já vai aprendendo na infância, tudo para ela é aprendizado, a criança vai receber, a criança vai ser inserida no mundo e tudo que ela vê, né, tudo que ela ouve, tudo que acontece com ela é fonte de aprendizado em tempo integral. Olha pra você ver, gente, o que aconteceu aqui em casa essa semana. Eu não consegui filmar, então se vocês não quiserem acreditar, eu não tenho como provar. Mas a Inês, a dona Inês, que fez 7 meses, dia 4, tá? Ela tem 7 meses, ela só fala babá, babá, babá. Mas esses dias eu virei pra ela e sussurrei com ela. Você é a neném gostosa da mamãe. Vocês não acreditam que ela me sussurrou de volta? Sabe? Ela não falou nada, obviamente. Mas ela entendeu a mudança de tom de voz e ela me imitou nessa mudança de tom de voz. Ela virou pra mim, fazendo gracinha pra mim, brincando comigo e sussurrando. Sabe? Eu fiquei chocada. Por que a gente fica chocada com essas coisas? Porque é impressionante mesmo a forma como a criança aprende. Então, assim, é muito importante a gente aproveitar a infância deles por outro motivo também, né? Seu filho ele tem uma habilidade para imitar e essa habilidade vai garantir para ele um nível de pronúncia do inglês muito elevado, sabe assim? Porque ele vai aprender desde pequenininho. Então, se ele ainda não tem nenhuma trava, ele ainda não tem vergonha, ele ainda não tentou e errou, ele simplesmente vai aprender, né? E aí ele vai cristalizar dentro de si sons que nós adultos vamos ter muito mais dificuldade para aprender. Tem alguns adultos que simplesmente não vão conseguir aprender, tá? Por exemplo, o som do TH, né? O sopradinho, o som do L do inglês que imita o L, que é parecido com o som do L de Portugal, né? Aquele L. Também as terminações em N, em M, as crianças vão fazer de forma muito natural. Eles vão fazer train, né, com o somzinho de N, train, mom, que é o som de mom, enquanto o adulto tem a tendência de falar train, mom, né, ao invés de fazer a articulação completa do som. Então a gente aproveita que a criança ainda não cristalizou os sons da língua pátria, da língua materna dela, e a gente já faz que esses sons cresçam com ela. Ela vai crescer dominando, ela vai crescer sabendo produzir, ela só precisa ser exposta a isso de forma constante, correta e consistente. E aí ela vai aprender e isso vai fazer parte da vida dela.
Ela não vai ter que chegar lá na frente, parar, dedicar um tempo. Não, ela já sabe. Entende? Então, assim, é muito bom. Ela vai ter essa facilidade ali de reproduzir esses sons. Ela vai ter essa facilidade de guardar esses padrões linguísticos. E aí ela vai simplesmente crescer dominando um outro idioma. Ela não vai sofrer para aprender o idioma. Ela já vai crescer sabendo, tá? Então, assim, é um momento da vida que não se repete. É um momento da vida que a cabecinha tá fresca, que ela tem todo o tempo do mundo para aprender, que ela tem toda a condição, tudo tá favorável para que a criança aprenda, gente. Isso é rico demais, sabe? Eu sei que pode ser difícil isso que eu tô falando para vocês assim, mas eu nunca pensei nisso. Eu nunca me preocupei com isso, eu nunca tinha pensado nesse assunto. Eu sei que isso pode ser algo que eu estou colocando no seu radar agora, vamos dizer. Ai, Jana, eu nunca tinha pensado em tornar meus filhos fluentes em inglês. Eu achava que inglês era importante, mas eu não pensava, assim, de deixar eles fluentes, né? Imaginava, assim, eu vou ensinar um pouquinho o que eu sei, ou umas palavrinhas. Não, gente, dá pra criança ser fluente, crescer bilíngue, desenvolver toda essa habilidade de forma natural, de forma tranquila. Imagina só que coisa boa. Então, assim, nós não estamos falando aqui de você sobrecarregar a sua criança, sabe? De botar pressão, que tem que aprender, que não sei o quê, que você precisa fazer as atividades, né? Aquelas atividades de gramática, de repetição extrema, de deixar a criança com algo forçado, não, a criança doente, tá lá xaropando a ideia da menina. Calma, né? Vamos ter equilíbrio. Não precisa desesperar, né? O que a gente tá falando aqui é um convite para você aproveitar, para você não perder essa grande oportunidade da vida do seu filho, tá? Que é justamente a infância. Mas a gente precisa trazer e guardar no nosso coração que o nosso filho, nossa filha só vai ser criança uma vez. Ou seja, essas memórias que a gente planta no coração deles, esses aprendizados que a gente planta no coração deles, essas coisas, os valores que a gente ensina, os momentos que a gente tem com eles, tudo isso a gente tem que lutar para que seja bem feito, para que seja feito assim da melhor forma, para que gere boas memórias, para que o coração e a inteligência dos nossos filhos seja nutrida de fato com boas coisas, tá? E o inglês é uma coisa maravilhosa que você pode aproveitar para inserir nesse contexto. Tá certo? Então, por favor, não vá fazer isso de forma irritada, de forma de pressão, de forma de cobrança, porque senão você não vai aprender nada na vida, esse tipo de coisa. Não, pelo amor de Deus. Tá? A gente tem que sempre elevar os nossos filhos para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que faz a alma deles brilhar, para aquilo que faz a alma deles se expandir, crescer, né? Então, o inglês ele pode entrar aqui como essa ferramenta também. Você vai aproveitar a janela de aprendizado do seu filho, você vai fazer isso de uma forma estratégica e inteligente, você vai construir excelentes memórias no coração dele e você ainda vai entregar nas mãos dele uma das ferramentas mais poderosas de estudo, de crescimento profissional, né? E de liberdade geográfica, né? Uma pessoa que é fluente em inglês, ela tem muito mais liberdade geográfica, ela pode conversar com praticamente meio mundo de gente, né? Nem todo mundo nasce falando inglês, mas a maioria das pessoas, quando vai estudar uma língua estrangeira, normalmente a primeira língua é o inglês, né? Então é uma língua muito influente, muito poderosa no mundo dos negócios, no mundo acadêmico, né? Na vida de estudos. Então você vai fazer isso pelo seu filho, tá? Então o que acontece, né? O que é esse assunto de por que o inglês na infância é um atalho para fluência? Né? A ideia é o quê? A criança ela tem uma plasticidade cerebral ali, né? Nesse período da infância. Então, esse período, o cérebro dela tá altamente receptivo. É praticamente assim, você chama ela para aprender uma coisa, ela vai. Ela não resiste. Desculpa. Então, assim, ela não vai se sentir sobrecarregada, por exemplo. Não vai. Porque pra criança, gente, é isso que eu tô falando pra vocês, a coisa mais natural que existe pra criança é aprender. Tudo ela está aprendendo, tudo ela está aprendendo. Ela tá aprendendo a comer, ela tá aprendendo a se sentar à mesa, ela tá aprendendo a usar um copo de vidro, ela tá aprendendo a usar garfo e faca, ela tá aprendendo a ler, ela tá aprendendo a correr, ela tá aprendendo a subir na bicicleta, ela tá aprendendo a cuidar do próprio corpo, a fazer higiene pessoal, usar o banheiro. Por que não aprender outra língua? Sabe, assim, é muita vantagem aproveitar essa fase da vida da pessoa que tudo que ela faz
é aprender. Então, assim, vamos encher a cabecinha dos nossos filhos de coisas boas, para eles fazerem, para eles aprenderem, já que eles vão aprender de qualquer maneira, que aprendam muitas coisas que vão fazer a grande diferença na vida deles, tá certo? Não vamos deixar passar essa oportunidade. Então, se você não sabia que essa oportunidade existe, aprenda. A linguagem é uma janela, né? E ela tá mais aberta, não é que ela se fecha, mas vamos imaginar, na infância, a janela da aprendizagem da linguagem tá desse tamanho aqui. Aí, quando ela vai crescendo, a janela vai diminuindo um pouco, sabe? Então, assim, o que você gastaria, sei lá, 3 meses para aprender na infância, vamos dizer, ele perde os 6 anos, você pode gastar anos na vida adulta. Até mesmo porque o contexto da gente muda drasticamente depois que a gente sai da infância. Vem a pressão por notas, vem a pressão por escolha de carreira, vem a pressão por vestibular, vem a pressão por relacionamentos, por carência, por adolescência, por hormônio. Depois vem a responsabilidade de trabalho, vem a responsabilidade de um novo relacionamento com alguém, vem a responsabilidade de uma faculdade, de um estágio, de não ter dinheiro para pagar os boletos, correria, depois vem filhos, vem a rotina familiar. Então, assim, o tempo nosso vai ficando naturalmente, humanamente mais escasso. Oi, professora Deia, que saudade de conversar com a senhora. Então, assim, a senhora no respeito, tá? Porque nós temos praticamente a mesma idade, minha querida Deia. Então, assim, gente, é muito importante aproveitar a infância dos nossos filhos de forma estratégica, de forma inteligente, aproveitando aqui para apresentar para essas crianças o mundo de uma forma boa, bela, verdadeira, sabe assim, inserindo mesmo para que essa criança tenha a chance de desenvolver o inglês de forma natural, sabe assim, eliminando toda essa questão da pressão. Para você pensar o tanto que é vantajoso isso, é só você olhar para sua rotina hoje. Vamos supor que você já é fluente em inglês, já aprendeu. Mas você teria tempo hoje de sentar, sei lá, 50 minutos por dia para aprender italiano, para aprender alemão? Como é que ia ser isso para você hoje? Moço, pra mim não dá. Meu sonho era ser poliglota. Eu já sou trilingüe, mas eu não consegui deslanchar meus estudos de francês, eu não consegui deslanchar meus estudos de italiano. Tá tudo parado nos meus projetos. Quem sabe um dia, quando os meninos formar, quando começar a casar, quando eu diminuir a rotina de trabalho, isso vai ficando para depois, sabe? Então, assim, a gente precisa colocar no nosso radar de mãe essa chance que a gente tá tendo aqui, tá bom? É muito importante que você foca nisso daí, tá certo? Eu sei que às vezes vocês pensam assim, ai, Jana, mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil eu fazer isso aqui em casa, sabe? Não sei, como é que eu vou dar conta? Eu tenho que fazer uma mudança drástica na minha rotina. Eu não faço nem ideia, né, de como começar. Como que eu vou fazer? Esse contato com o inglês, será que não vai sobrecarregar meu filho? Não vai causar confusão? Não vai deixar ela tá aprendendo a ler agora? Será que isso não vai dar problema? Olha, presta atenção. A sua criança, como eu disse para vocês, ela está em franco processo de desenvolvimento. A criança está aprendendo, né? Tudo na vida dela é aprender. Então, vai ser só mais uma coisa que ela vai aprender. Fazendo isso com amor, com tranquilidade, né? Você não vai sobrecarregar a criança, tá? São poucos minutos por dia que você precisa para fazer isso, tá? E que mais? Essa questão da confusão, de que ela vai se confundir, misturar inglês com português e que isso vai prejudicar a criança, vai prejudicar a alfabetização, isso é um grande mito, tá? Já anota aí na sua memória. Muitas crianças, quase a metade das crianças do mundo, se não for mais da metade das crianças do mundo, crescem bilíngues. É a coisa mais normal no mundo. Isso é a coisa mais normal que existe. Na Alemanha, se você não souber inglês e francês, você nem forma no ensino médio, sabe? Então, cresce trilingüe. Pessoas estudando alemão, aí, aprendendo alemão. Cresce falando alemão, inglês e francês. Então, assim, é muito comum essa questão de saber mais de uma língua. Aqui no Brasil, que a gente tem, né, um certo receio, uma certa resistência, uma certa dúvida com relação a isso. Mas a coisa mais normal do mundo, gente, é bilinguismo. É porque é raro aqui, Às vezes a gente quase não conhece crianças bilíngues, a gente não convive com pessoas que falam mais de um idioma, né? Mas é muito, muito comum,
tá? Em todo mundo. Então não se preocupa que isso vai gerar confusão, que isso vai prejudicar a sua criança. Não. Às vezes a criança vai fazer o quê? Ela vai fazer um empréstimo linguístico, sabe assim? Ela sabe usar aquela palavra em inglês e às vezes ela esqueceu a palavra em inglês, em português. Aí ela vai pegar emprestado, vai usar dentro do contexto certo, da forma corretinha e tal. Às vezes ela pode se confundir também, por quê? Porque ela tá aprendendo, né? Tava explicando aqui pra vocês essas questões do aprendizado de português mesmo na infância. A gente faz isso, as crianças elas confundem um som com o outro, ou elas estão desenvolvendo ainda o aparelho fonador, e às vezes elas não sabem articular o som, né? Então, de tanto conviver com aquilo, ela vai aprendendo. Nessa semana o José parou de falar matarrão, a coisa mais bonitinha do mundo, ceté matarrão, né? A gente sabe que ele tá falando, eu quero macarrão, mas ele tava dizendo, você quer, porque toda vez a gente oferece pra ele, você quer macarrão, aí ele pensa, então eu é ceté, né? Ceté matarrão, ele não sabia falar, você quer macarrão. Mas aí eu tô sentada com ele jantando e ele vira pra mim e fala macarrão. Eu olhei pra ele e falei, cadê meu neném? Quero meu neném de volta. Fala matarrão pra mamãe. Então, assim, eles aprendem de uma hora pra outra. É muito normal a criança fazer essas troquinhas no início. E ela vai fazer com o inglês também, beleza? A gente vai ensinando devagarzinho, paciência. E eles vão aprendendo, né? Então, esse aprendizado precoce do idioma, precoce aqui no sentido de ser muito jovem, na verdade é uma vantagem. É uma vantagem, né? Você vai possibilitar ali para sua criança um desenvolvimento muito mais rápido de habilidades linguísticas, de compreensão auditiva, de vocabulário, de domínio de gramática, né? Então, assim, a pessoa que é bilíngue, ela tem uma compreensão melhor de estruturas gramaticais, sabe? É uma coisa assim que para ela é mais fácil. A outra grande vantagem é essa questão da inibição, né? A criança que aprende pequenininha, ela não tem esse terror, né? Esse medo de errar, de passar vergonha, de errar na frente dos outros, de falar uma palavra errada. Não, pra ela tá tudo certo, errar faz parte, ela não tá nem pensando nisso, né? Então, enquanto às vezes a gente como adulto chega numa sala de aula com um monte de gente estranha, olha pro lado, vê uma pessoa se sobressaindo, uma pessoa que já sabe que tem uma facilidade, né? E você fala, nossa, ele fala tão bonito, vou falar feio, vou errar. Então, assim, às vezes a gente tem que vencer muitas barreiras na vida adulta quando a gente se decide a aprender o idioma. Então, entenda bem, eu não tô dizendo que os adultos, que os adolescentes, que as crianças maiores não aprendem. Não é disso que a gente tá falando, gente. Tá claro isso? É claro que a gente aprende. A gente vai aprender até o último dia da vida, né? Enquanto vida, enquanto ar tiver nos nossos pulmões, a gente tá aprendendo as coisas. Mas o que eu quero dizer pra você, que eu preciso que entre no seu radar como mãe, é que a criança, ela tem mais vantagens de tempo, ela tem mais vantagens da plasticidade cerebral, ela tem mais vantagens da janela de aprendizado, ela tem muito mais vantagens sobre qualquer outro ser humano mais velho que ela para aprender as coisas. E linguagem é a coisa mais natural que existe para ser aprendida, né? Eu não tô falando aqui de ensinar seu filho a dirigir um trator, não tô falando de habilidades muito... Não, a linguagem é uma habilidade muito, muito fácil para a criança aprender. Então a gente precisa aproveitar isso. Enquanto ela não tem trava, enquanto ela não tem medo, enquanto ela não tem receio nenhum de errar. Tá certo? Então, é muito, muito importante a gente focar nisso daqui, a gente lembrar disso, ter muita clareza dos nossos objetivos como mãe, né? Então, se você não sabia, se você não fazia a menor ideia, né, de que existia esse universo tão grande da linguagem, né? Às vezes você escutou de alguma mãe, de alguma professora, de alguma pessoa, não, bobagem, inglês ele aprende depois. Não precisa disso, pra quê, né? Eu estou aqui para te dizer justamente o contrário, né? A melhor hora para seu filho aprender linguagens, a melhor hora para seu filho estudar idiomas, quanto mais cedo, melhor. Qualquer tempo, qualquer hora é bom, mas quanto mais cedo você começar a estimular, melhor para ele, melhor para sua criança, melhor para seu filho, tá? Ele não vai ter dificuldade de pronúncia, ele não vai ter dificuldades com a gramática, que ele já vai crescer sabendo aquilo ali, ele só vai depois estudar a gramática a fim de conhecer os termos, de dominar de forma mais profunda, né? Mas as estruturas, o uso, a forma como a língua funciona, ele já domina. É esse o nosso plano, é esse o nosso objetivo. Tá certo? Então aqui, por favor,
Registre aí na sua memória. Você não pode forçar. Forçar no sentido assim de fazer a criança engolir à força aquele momento de aprender inglês. Não precisa ser assim. Tá? Então, a gente não precisa traumatizar, porque isso até gera uma certa aversão, né? Tudo que vem assim na bruta, não, a gente não vai fazer isso. O que é importante? A gente vai cuidar para que esse desenvolvimento seja natural, seja envolvente, seja divertido, né? Então, que ela tenha contato suficiente, tá? Então, a gente não precisa pressionar a criança por resultado, nem se pressionar, tá? Ah, mas já tem 1 mês, tá estudando, não vejo nada. Não, calma, né? A gente sabe o que a gente tá fazendo aqui, resultado vai chegar. Tem criança que já é mais desinibida para falar, vai falar mais rápido. Tem criança que gosta mais de ouvir. Tem criança que aprende mais observando. Tem criança que aprende mais fazendo. Então, ao seu tempo, cada criança vai se desenvolver, porque existem diferentes formas de aprender, tá certo? Então, não faça isso de esperar resultado demais, de se estressar, de encher a paciência do menino. Calma, nada de pressão excessiva na criança para ela atingir um nível específico X, Y. Não, calma, tá? Então, tira a pressão, vamos fazer isso de forma estratégica, com calma, com alegria, né? Sabendo que você tá fazendo algo pelo bem pelo seu filho, pro futuro dele, que é algo assim que ele vai agradecer, mamãe, era isso que eu precisava. Tá bom? Então, a gente precisa fazer de que forma? A gente precisa colocar essa rotina nova na vida dos nossos filhos de forma gradual, sabe? Um passinho de cada vez. Então, essa semana, você começa a colocar músicas para a criança, por exemplo. Então, aí, ela vai começar a ouvir aquilo, ela não vai questionar nada, sabe? Então, assim, a gente vai fazendo... aí, dessa música que a criança está ouvindo, vamos supor que lá tem a palavra family, que é uma coisa muito conhecida, e a gente começa a trabalhar esse assunto, family. Então, a gente vai colocando uma frasezinha, uma palavra simples, e aí a gente vai trazendo esse universo do inglês para a criança de forma gradual. Isso é muito importante, isso vai fazer toda a diferença, tá? Isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, esse pode ser até um pequeno passo para a gente já começar aqui, né? Você vai estabelecer ali uma rotinazinha diária. Então, o que eu vou fazer a partir de hoje, né? Para o meu filho começar a ter contato com esse inglês. Ah, já, mas eu nem sei inglês, o que eu vou fazer? Calma. Nós vamos fazer isso de forma gradual, não só com a criança, mas vai ser de forma gradual com você também, mãe. A gente entende a situação aqui, né? Você não precisa fazer algo que você não domina, que você vai ficar com medo de fazer. Não, você vai fazer uma coisinha. Você vai escolher o momento, né, do inglês. Você vai escolher ali, vai resolver. E aí você vai dar um pequeno passinho, né, que é decidir esse momento do inglês. Então, na rotina diária, essa hora do meu dia aqui, eu já tô deixando ela reservada para o inglês. Nessa hora diária, o que você vai fazer? Você vai escolher uma palavra simples, alguma coisa que você já saiba, para você ensinar a criança. Então, por exemplo, todos os dias o meu filho toma leite. Todos os dias. Então, vamos treinar aqui com a teacher. Milk. Milk. Então, essa palavrinha, milk, vai começar a fazer parte da sua rotina. E você não precisa pôr na frente da criança e falar assim, olha, leite em inglês é milk. Não precisa. Você vai olhar para ele e falar, ó, milk. Aí ele pode estranhar, pode achar aquilo diferente, não tem nada. Ele não precisa repetir. Se ele quiser, se você quiser tentar fazer ele repetir, né, fala pra ele, milk. Vamos treinar, ó. Milk, tá? Não fale milk. Milk, não. Você acha que é o filho do Fábio Júnior, né, que chama milk? Fiuk. Não fale isso. Lembra do filho do Fábio Júnior e pensa, não é a mesma coisa. É milk. Milk, mais relaxado, assim, milk, tá bom? Aí você vai ensinando essa palavrinha pra ele. Ensinou essa palavrinha os 2 dias, começa com bread, que é outra coisa que a criança come todo dia. Ou então, banana, que é quase igual, banana, tá? E escolhe uma musiquinha que já seja do dia a dia de vocês, vê se tem essa musiquinha em inglês. Vou fazer assim, ó, vou deixar uma música nos stories pra vocês treinarem com as crianças pelos próximos dias. E depois vocês vêm me contar como é que tá sendo essa rotina aí na casa de vocês, eu quero saber. Então, você vai usar a palavra, vai mostrar para a criança o objeto, entendeu? Pegar o copinho de leite. Se você já tiver um pouquinho mais de inglês e quiser se arriscar, fala para ela assim, this is milk,
This is milk. Né? Então, o que você tá falando pra criança? Isso aqui é leite, ó. Esse é leite, tá certo? E você vai nesse processo de repetir várias vezes, da mesma forma como a gente ensina o português para as crianças, né? Elas vivendo, vendo e consumindo o mundo em português, consumindo o mundo em inglês, de forma descontraída, de forma natural, de forma simples, tá? Então, dentro da sua rotina mesmo, a gente já vai inserindo isso daí de forma bem tranquila, de forma bem gostosa, tá bom? Com as nossas crianças. Pra não deixar nenhuma criança estressada. Não quero nenhum filho de vocês estressado aqui. Tá certo? Tá, então... eu vou pegar aqui umas perguntinhas pra gente conversar sobre esse assunto também, que são importantes aqui. Ai, gente, vocês vão desculpando aí. Então, o que eu vou fazer? Essa pergunta chega aqui pra mim nas mensagens. Às vezes já chegou no direct, nas caixinhas de perguntas. O que fazer quando a criança não tem a fala ali totalmente desenvolvida no idioma materno? Já posso inserir inglês? Pode, perfeitamente. Gente, nem nós adultos estamos plenamente desenvolvidos no idioma materno. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Inclusive, se você não anda aprendendo nada novo em português... bora correr atrás, meu amor. Tem que estudar mais. Porque a gente tem que estar sempre aprendendo. Isso é excelente para o desenvolvimento do nosso cérebro, para evitar doenças futuras, né? Até demência. Então, a criança não está desenvolvida ainda no idioma materno, tudo bem, isso não é problema, tá? Inclusive, nem é esperado que ela esteja, né? Então, as crianças que crescem já em países em que o bilinguismo é a coisa mais normal do mundo, eles não esperam que eles desenvolvam um para depois inserir outro. Não, a criança já cresce vendo as duas coisas, tá? Então... bora pra cima, não precisa ter esse medo. Uma coisa não atrapalha a outra. Uma coisa não atrapalha a outra. Então, não ter desenvolvido totalmente o idioma materno é questão de tempo. Inserir o inglês é questão de tempo. Então, não vai atrapalhar, nem confundir, nem prejudicar a criança em absolutamente nada, tá? Como os pais... deixa eu ver outro aqui. Como os pais podem participar ativamente do processo de ensino, mesmo que não sejam fluentes em inglês? Gente, os pais, vocês não têm noção. Os pais são a parte mais preciosa da questão toda aqui, sabe? Porque se não tem o pai, se não tem a mãe para ajudar essa criança, como é que ela vai fazer para aprender inglês sozinha? É impossível. Então, se vocês são a parte mais importante para deixar a criança fluente, por que a mãe, que o pai, mesmo sem saber inglês... porque só você pode tomar essa decisão pela criança, sabe? Então, assim, uma vez que você fez a parte difícil de tomar a decisão, vamos dizer assim, né? Difícil. Você vai permitir, você vai fazer, você vai criar condição para que essa criança não desista. Tá vendo tanto que você é importante nesse processo? Assim, você vai ajudar o seu filho a ter força de vontade, porque a vontade da criança ainda tá em formação, né? Então, assim, ela não vai falar, eu vou estudar inglês todos os dias porque eu quero, né? Ela não vai falar, eu vou tocar piano todos os dias porque eu quero. Não, a gente que tem que ir lá insistindo, convidando, explicando, né? Mostrando pra criança que a gente tomou aquela decisão, que vai ser bom pra ela. Então, assim, o papel do pai e da mãe é ser a força de vontade da criança, pra jamais desistir do processo. Então, você vai promover o contato da criança com inglês de qualidade, inglês dentro de contexto, um inglês de alto nível, não me venha com Baby Shark. Nossa, pelo amor de Deus, né? Que seus filhos nem conheçam Baby Shark, tá? Então, músicas boas, textos bons, livros interessantes, coisas que vão elevar o conhecimento dessa criança. Então, você como mãe, você como pai, tem esse papel indiscutivelmente essencial na vida do seu filho, de promover esse contato com o inglês de forma contínua, de forma consistente, de forma inteligente, sabe? Então, assim, mesmo que você não saiba inglês, você já entendeu nessa live que é importantíssimo. Você já entendeu nessa live que tem jeito de aproveitar a infância do seu filho para fazer isso. Então, meu amor, agora é ir pra cima, tá? A gente vai, a gente decide e a gente ajuda os nossos filhos a perseverar. O que mais? Como lidar com situações em que as crianças podem resistir ao aprendizado de um novo idioma? Gente, assim, só se estiver conduzindo de uma forma muito errada pra criança resistir, assim.
se tiver muito chato, se tiver escolhendo um horário ruim, sabe? Então, assim, é multifatorial aqui. A gente precisa avaliar isso com muito critério. A gente precisa olhar para essa situação e observar. Você tem que evitar mesmo, né? Chamar a criança para esse momento do inglês quando ela estiver com fome. Sabe? Tá com fome? Dá um lanche, não tem jeito. Tem algumas necessidades básicas humanas que nós adultos até sabemos lidar com elas. A gente perde um pouco o humor, mas a gente ainda se vira para lidar. Por exemplo, seu horário de trabalho é até às 7. Você tá morrendo de fome. Você não pode sair. O que você vai fazer? Você engole a fome, bebe um copo d'água, trabalha até às 7 horas e depois você sai do serviço e vai comer. A criança, ela já não é muito assim. Quando ela tá com fome, ela vai dar trabalho, sabe? Ela vai pirraçar, ela vai te irritar, ela vai ficar nervosa, ela não vai querer. Daí, aí você pensa que ela tá resistindo ao aprendizado de inglês, mas quando na verdade ela tá com fome. Uma maçã resolvia. Então, assim, a gente precisa avaliar isso daqui. Então, escolher, de fato, observou, a criança tá com fome, resolve isso primeiro. Ah, a criança tá com muito sono. A criança tá com soninho, tá difícil, tá deitando a cabecinha na mesa. Você tá achando que ela tá resistindo ao aprendizado de inglês. Na verdade, ela tá aí com sono. É outro ponto muito básico do ser humano que você precisa observar antes de começar os estudos. Percebe aqui? Outra coisa também pode acontecer. O menino tá brincando lá fora, chega tá limpando a cara assim, de suor. Tá naquele calorão, sabe? Roupa suja, cara pregando, as mãos cheias de sujeira. Gente, você acha que uma criança desse jeito vai querer sentar pra fazer? Então você tem que fazer um cooler, né? O que é isso? Um cooler. Dá um banhozinho na criança, põe a roupinha limpinha, cheirosinha, acalma ele, senta com ele ali com calma, sabe? Então assim, a gente tem que se antecipar, né? A gente tem que se antecipar para não dar bobeira, para não queimar cartucho à toa, para não caçar briga com o menino à toa. Então, às vezes a gente pensa, ele tá resistindo ao aprendizado, ele não quer fazer essa matéria. Não é isso, é outra coisa. Ou, né, como eu disse no começo dessa resposta, às vezes você tá fazendo isso muito errado. Errado como? Você chama a criança de cara amarrada, você chama a criança com raiva, você briga com ela antes dela começar, você se irrita por tudo, porque o menino tá em processo de aprendizado, você não tem paciência. Sabe? Então, assim, é muito fácil a gente falar que é a criança que não quer fazer certas coisas, quando, na verdade, às vezes a gente precisa dar uma olhada pra si mesma. E eu não tô falando isso apontando o dedo na sua cara, não, querida. Eu estou falando isso pra mim mesma. Porque aqui, quando a gente tá fazendo live, vocês estão vendo a teacher, mas eu tô vendo a mim mesma. Então, muitas vezes, eu tô falando pra mim mesma, sabe? Eu já cometi esses erros. E é por isso que eu consigo listar eles com muita clareza pra falar com vocês. Sabe? Então, assim, é com muito amor que eu falo isso pra você, mãe. Observa bem como que você anda tratando a criança na hora, especialmente, de estudar. Você já pensa, ai, menina vai me dar trabalho, você já vai nervosa? Sabe? Calma. É uma criança, tá aprendendo, sabe? Às vezes a gente tem tanta paciência com as pessoas de fora, mas com os nossos pequenininhos a nossa paciência é muito curta, né? Às vezes o menino tá, sei lá, derruba um copo na mesa. É o preço, né? Eu tava até vendo os stories da Maia esses dias. Pra quem não segue, a Maia, do Carinhos da Maia, uma amiga muito querida minha. E ela sempre tá... A Maia é aquela pessoa que, assim, que me ajuda a refletir muito sobre a minha maternidade, né? E aí ela, limpando lá um chão que tinha quebrado um copo de vidro, ela falou, esse é o preço que a gente paga pra ter os nossos filhos educados. Né? A gente precisa lidar com isso com paciência, porque é o que custa para eles aprenderem. O que é um copo? Diante do aprendizado do meu filho de usar um copo corretamente. Então, o que é esse momentinho que eu vou ter uma paciência com ele aqui na hora de estudar inglês? Diante da fluência do meu filho. Imagina, seu filho CEO de uma multinacional, porque você teve a paciência de ensinar inglês para ele na infância, ele chega lá e ser o primeiro colocado na entrevista, porque ele é fluente em inglês. Sabe? Você resolveu o futuro profissional do seu filho. Então, calma. Se ele tá demonstrando resistência no momento do aprendizado, avalie essas coisas com carinho, sabe? Foi logo depois da sonequinha, o menino ainda tava meio acordando. Ele tava com fome. Ele tava com sono. Ele tava sujo. Ou a minha abordagem pode melhorar. Às vezes eu tô muito nervosa, tô precisando dar uma respirada. Sabe? Então é isso. Tenta tornar esse momento leve.
Tenta tornar esse momento mais gostoso. E eu garanto pra vocês que o resultado é inevitável, sabe? Não tem como. Não tem como você não colher esse fruto, se você fizer da forma certa. E é um fruto muito bom. É um fruto maravilhoso, que abre portas e que resolve a vida dos nossos filhos em muitos aspectos, em vários sentidos. A gente ajuda demais as nossas crianças, tá certo? Quem tá acompanhando o Teacher aqui quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar? Dá um tempinho aqui pra talvez alguém queira falar. Também vou abrir caixinha, tá? Pra vocês. E vou estar ajudando vocês aqui também. Se quiserem perguntar nas mensagens, tá? Tô à disposição de vocês. E se eu falei meio duro, saiba que é com amor, tá? É de mãe pra mãe. Não tem nada de eu me achar melhor ou superior do que nenhuma outra mãe. Tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Logo mais, na semana que vem, a gente vai ter muita live por aqui também. Acompanhem o conteúdo e já começa amanhã, tá? Agora os meninos já devem estar se ajeitando pra dormir aí. Amanhã você vai fazer o quê? Decidir um momentozinho do inglês, porque uma vez que a gente marca... Oi, Cris, que saudade de você, mulher. Tá tudo bem aí? Então, uma vez que você marca isso na sua rotina, não, toda segunda... Não, na hora do lanche, eu vou falar uma coisinha em inglês com meus filhos. Na hora do lanche, eu vou colocar uma musiquinha em inglês sobre o lanche. Vamos nos ajudar aí, colocando uma musiquinha de contexto. Vou colocar uma musiquinha de comidinha pra vocês aqui, pra vocês irem trabalhando com as crianças, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar essa semana, tá? Não vamos deixar pra começar na segunda-feira, não. Vamos começar amanhã. Esse negócio de começar segunda-feira, tá bom? Então tá, beijo, gente. Fica com Deus e até a próxima.